Há momentos na vida em que o silêncio se torna a resposta mais poderosa que alguém pode dar. E se você já lidou com um narcisista, sabe exatamente o que isso significa. Porque chega uma hora em que discutir cansa, explicar dói e tentar salvar alguém que não quer ser salvo se torna uma prisão emocional. E é aí que algo muda. De repente você para. Você não grita mais, não implora mais, não espera mais. Você apenas silencia. E esse silêncio, que muitos confundem com fraqueza, é o que começa a destruir o castelo de ilusões do narcisista. A indiferença não é vingança, é libertação. É o momento em que a sua alma, cansada de ser sugada, decide respirar de novo. E quando isso acontece, o narcisista entra em guerra. Não contra você, mas contra o vazio que o silêncio deixa. Porque ele se alimentava da sua reação, da sua dor, da sua necessidade de ser entendida. E quando tudo isso some, ele fica sozinho, com o próprio eco. E o eco dói. Dói nele, porque ele nunca aprendeu a lidar com a própria fragilidade. Mas em você, nasce algo novo. É como renascer das cinzas. No começo, ainda tremendo, confusa, tentando entender o que sobrou de você depois do caos. Mas aos poucos, algo sagrado começa a acontecer. A paz volta. Não uma paz imediata, mas uma que chega devagar, como quem pede permissão. Você começa a perceber que sobreviver a um amor doente é, na verdade, um novo nascimento. E esse nascimento é doloroso porque exige deixar morrer o que te destruía, a necessidade de ser amada por alguém incapaz de amar. Reconhecer um narcisista não é sobre julgar o outro, é sobre despertar. É perceber que aquela relação nunca foi amor, foi dependência, carência e espelho. Ele precisava de alguém que o fizesse se sentir grandioso e você, sem perceber, entregou toda a sua luz. Mas agora, essa luz começa a voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Você. E é nesse instante que o poder muda de mãos. Não porque você se tornou fria, mas porque se tornou consciente. Esse é o momento em que Deus, mesmo que de forma sutil, silenciosa, começa a agir. Não aparece com trovões nem promessas, mas com calma. Com aquele sentimento que diz, agora é tempo de cura. E a cura não acontece enquanto você ainda tenta provar que merecia amor. Ela vem quando você entende que sempre mereceu. Muitas mulheres, depois de viver um relacionamento assim, sentem vontade de se fechar completamente. Algumas endurecem o coração, outras começam a ver todo homem como ameaça. Mas isso é só o reflexo da ferida tentando se proteger. O perigo é transformar essa dor em uma armadura tão pesada que impede qualquer forma de amor verdadeiro de entrar. Porque a força feminina não está em lutar contra todos, está em saber reconhecer quem realmente está ao seu lado. E é por isso que se afastar de um narcisista não é o fim da sua capacidade de amar. É o início de um novo tipo de amor. Um amor que começa em você. Esse é o período do deserto, onde você aprende a ficar só, a ouvir a própria voz, a confiar novamente na sua intuição. É quando você descobre que solidão não é castigo, é tratamento. Deus, ou o universo, o destino, a força que te guia, te retira de um ciclo, não para te punir, mas para te preparar. Para que você saiba distinguir o que é afeto de manipulação, o que é presença de conveniência, o que é cuidado de controle. E quando a cura acontece, algo muda na forma como você enxerga o amor. Você para de buscar quem te encanta e começa a valorizar quem te constrói. Deixa de correr atrás de promessas e começa a observar atitudes. Aprende a olhar para um homem e perguntar em silêncio: ele é alguém de fé? Respeita a mãe dele? Honra os amigos? Cumpre o que promete? Porque um homem que ama o que é justo, que é fiel aos princípios, vai saber amar também quem Deus colocar na vida dele. Ser forte não é fechar o coração, é abrir os olhos. E o narcisista foi, sem querer, o instrumento desse despertar. Ele te mostrou tudo o que o amor não é.
para que agora você saiba reconhecer o que o amor verdadeiro realmente significa. Então, se esse vídeo chegou até você, talvez seja o seu tempo de silêncio. O tempo de parar de justificar, de parar de implorar, de parar de tentar curar quem escolheu continuar ferindo. Agora é o tempo de olhar para si mesma e dizer: eu mereço paz, eu mereço reciprocidade e eu mereço um amor que não precise me apagar. Porque no fim, a indiferença é o castigo do narcisista, mas é também o seu renascimento. É o momento em que ele cai e você finalmente se levanta. No começo, tudo parece perfeito. Ele te escuta, te elogia, te faz sentir única. É como se finalmente alguém tivesse enxergado tudo o que os outros ignoraram em você. As palavras dele soam sinceras, o olhar parece verdadeiro e você acredita. Porque quem ama de verdade quer acreditar. Mas o que você não percebe no início é que o narcisista não se apaixona por quem você é. Ele se apaixona por como você o faz se sentir. Ele precisa de alguém que reflita o que ele quer enxergar em si mesmo. E quando você aparece com seu coração bom, sua empatia, sua força, você se torna o espelho perfeito. Só que ele não quer o seu amor. Ele quer o seu reflexo. E é aí que o ciclo começa. No início, ele te coloca num pedestal. Diz que você é diferente, especial, que nunca conheceu ninguém como você. E isso parece um sonho. Mas o que você não percebe é que nesse pedestal não há espaço para respirar. Ele te idealiza tanto que você se sente pressionada a ser perfeita. E quando você falha ou apenas mostra um lado humano, o encanto começa a ruir. De repente, o olhar doce muda. As palavras carinhosas viram críticas sutis. Ele começa a te confundir, a distorcer fatos, a fazer você duvidar da própria memória. E quando você tenta se explicar, ele inverte tudo. Te faz sentir culpada por sentir. Te faz pedir desculpas por querer ser ouvida. Esse é o ciclo silencioso da manipulação. Primeiro o encanto, depois a dúvida e, por fim, o controle. E a parte mais cruel é que tudo acontece devagar, disfarçado de amor. Você não percebe que está se perdendo, só sente que algo está errado. E por mais que o corpo queira ir embora, o coração insiste em ficar, esperando o retorno daquele homem do início, o que parecia te entender. Mas aquele homem nunca existiu. Ele era uma máscara, criada para te conquistar, para te prender. E quando a máscara cai, você vê o que sempre esteve ali, mas não queria enxergar. Ele nunca te amou. Ele te usou para alimentar um vazio que você não criou. E não, isso não faz de você fraca. Faz de você humana. Você amou como sabia amar. Deu o seu melhor. Acreditou, tentou curar alguém que na verdade só queria dominar. E tudo bem. Porque esse erro é o que vai te ensinar a reconhecer, de longe, quem não tem intenção de somar. Com o tempo, você percebe que o narcisista nunca quis te conhecer de verdade. Ele queria te moldar, queria que você se tornasse a versão que o alimentasse, a mulher que aceita tudo, que entende tudo, que se cala para manter a paz. Mas essa paz nunca foi verdadeira. Foi apenas o intervalo entre uma manipulação e outra. E o preço de permanecer ali é alto. Você vai se diminuindo aos poucos, até não se reconhecer mais. É nesse ponto que o ciclo se repete. Ele te destrói, depois te consola. Te machuca, depois pede desculpas. Te esvazia, depois te oferece migalhas de carinho para que você volte a acreditar. E assim ele mantém o controle, não pelo amor, mas pela culpa. Mas há um dia em que algo dentro de você desperta. Pode ser uma conversa, uma lágrima ou apenas um silêncio diferente. Você percebe que o amor que dói todos os dias não é amor. É dependência emocional disfarçada de entrega. E quando essa verdade entra, ela muda tudo. A partir daí, começa a nascer em você uma força que ele nunca quis que você tivesse. A coragem de ir embora. Porque quando a mulher entende o ciclo, o poder muda de mãos. Ele perde o controle e você recupera a alma. Não é um processo rápido, nem fácil.
Mas reconhecer o que realmente aconteceu é o primeiro passo para quebrar a prisão invisível que ele construiu ao redor de você. E quando você dá esse passo, ele sente, porque a mulher que desperta não volta mais a dormir. No início você jura que é amor. Afinal, ninguém se entrega a alguém esperando ser ferida. Você acredita que está vivendo algo intenso, algo que o destino preparou. Mas com o tempo, percebe que intensidade não é o mesmo que profundidade. E que o amor, quando vem acompanhado de medo, já não é amor, é prisão, é sutil. Ele não chega dizendo, quero te controlar. Ele chega dizendo, quero te proteger. E você, com o coração bom e o desejo de ser amada, confunde proteção com posse. Ele começa a opinar em tudo, na roupa, nas amizades, no tom da sua voz. E no começo, parece cuidado, até que um dia você percebe que não sabe mais o que vestir, com quem falar ou o que pensar sem temer a reação dele. Esse é o momento em que o amor se transforma em controle, quando o nós passa a ser só ele. Quando o seu mundo começa a girar em torno do humor, das vontades e dos limites que ele impõe. E você, sem perceber, começa a encolher, a se moldar, a se tornar uma versão menor de quem era, tudo para evitar conflito. Ele não grita o tempo todo, mas as pequenas manipulações são mais cruéis que qualquer grito, porque elas te fazem duvidar da própria percepção. Você começa a pensar que é exagerada, que está sendo difícil, que talvez ele só queira o seu bem, mas o seu corpo sente. Sente aquele peso no peito, aquele aperto na garganta, aquele nó que te impede de ser você mesma. E é ali, no corpo, que a verdade se manifesta primeiro. O amor verdadeiro traz leveza. Mesmo quando há desafios, existe respeito, existe espaço para respirar. Mas quando o amor vira controle, cada gesto vira teste. Você se sente observada, julgada, analisada. E o pior é que ele sabe exatamente quando ser doce, porque precisa te manter presa. Depois de te ferir, ele volta com palavras bonitas, com promessas de mudança. E você, cansada, mas ainda esperançosa, perdoa. Porque quem ama sempre acredita que o outro pode melhorar. Mas o narcisista não muda, ele se adapta. Aprende o que precisa dizer para te manter. Estuda suas emoções, descobre seus pontos fracos e usa todos eles contra você, sempre com um sorriso no rosto. É o tipo de veneno que não mata de uma vez, intoxica aos poucos, até que você duvide da própria sanidade. O amor que controla faz você se calar. E quando você se cala, ele vence. Porque o silêncio que nasce do medo não é paz, é submissão. Mas chega um dia em que o medo cansa. E você começa a perceber que aquele amor bonito do início virou uma coleira disfarçada de carinho. É nesse ponto que algo dentro de você grita, mesmo que baixinho, isso não é amor. E quando essa frase ecoa na alma, nada mais é igual. Você ainda pode demorar para sair, mas já não está mais cega. Você começa a observar os padrões, a perceber as repetições, a entender as intenções. A cada manipulação nasce um pedaço de consciência. E a consciência é o antídoto que o controle mais teme. É doloroso admitir que aquilo que te fazia sorrir agora te sufoca. Mas é nesse reconhecimento que começa o poder. Porque o amor saudável não te faz andar com medo de errar, não te faz pedir desculpas por existir e muito menos te diminui para caber no ego de alguém. Amor saudável é espaço, é admiração mútua, é crescimento. Controle é prisão com parede invisível e quando você entende isso, algo muda para sempre. Você passa a reconhecer nas entrelinhas aquilo que antes te confundia. Passa a ler os silêncios, as pausas, os gestos e descobre que o amor não se prova, se sente. E se para estar com alguém você precisa apagar partes de si mesma, então essa não é a sua história, é o roteiro dele. A mulher que desperta desse tipo de relação
carrega cicatrizes, sim, mas também uma nova consciência. Ela aprende que o verdadeiro amor não chega para dominar, mas para somar, e que nenhum homem vale a sua paz, a sua essência ou o seu brilho. Por isso, se algo em você está pedindo socorro em silêncio, escute. A alma sussurra antes de gritar. E às vezes, o primeiro passo para a liberdade é apenas admitir: eu mereço mais do que isso. Chega um ponto em que o corpo não aguenta mais. Você tenta sorrir, mas o sorriso pesa. Tenta fingir que está tudo bem, mas por dentro algo grita: eu não aguento mais. E esse é o início do colapso. Não um fracasso, mas um grito de verdade querendo sair. Você começa a ver os sinais que antes fingia não enxergar. Cada palavra manipuladora agora soa diferente. Cada gesto de controle agora dói mais. É como se os seus olhos finalmente tivessem se aberto depois de muito tempo no escuro. E ver a verdade, por mais libertador que pareça, é doloroso, porque ela mostra o quanto você se apagou tentando ser o que o outro queria. O colapso vem silencioso. Às vezes, não tem lágrimas nem gritos, é apenas um vazio. Aquela sensação de olhar para o teto e sentir que nada mais faz sentido. Você se pergunta como chegou ali, como alguém tão forte, tão amorosa, se perdeu tanto dentro de um relacionamento. Mas a resposta não está na fraqueza, está na entrega. Você se entregou demais a alguém que nunca se entregou a nada. E nesse momento de ruína emocional, você tenta consertar o que não tem conserto. Volta atrás. Pede desculpas, tenta de novo, mas o que ele quer não é o seu amor, é o seu desequilíbrio. Enquanto você se culpa, ele se alimenta. Enquanto você tenta entender, ele manipula. E o ciclo continua até o dia em que você quebra de vez. E quebrar dói, mas é ali, entre os pedaços, que a luz entra. Porque às vezes é preciso desmoronar para enxergar o que estava sustentando ruínas. O colapso não é o fim, é o começo da consciência. É Deus ou o destino dizendo: chega, você já aprendeu o suficiente aqui. Nesse ponto, você começa a sentir o afastamento de dentro para fora. Já não sente vontade de discutir nem de explicar. Você apenas observa, e quanto mais observa, mais percebe o quanto era manipulada. Você começa a perceber o jogo, e o jogo só continua enquanto você participa. É aqui que nasce o primeiro fio de força. É frágil, quase invisível, mas é real. Você começa a se afastar emocionalmente, mesmo que o corpo ainda esteja presente. Deixa de responder certas provocações, passa a escolher o silêncio. E esse silêncio, o mesmo que antes parecia submissão, agora é poder. Porque o silêncio de uma mulher que acordou é diferente do silêncio de uma mulher submissa. Um é medo, o outro é consciência. E o narcisista sente isso. Sente quando a energia muda, quando o olhar já não o admira mais, quando a dependência emocional começa a morrer. E então ele tenta o último ato, a dramatização. Vem com promessas, lágrimas, arrependimentos encenados, mas algo em você já não cai mais, porque a dor te ensinou a ver além das palavras. O colapso é o ponto em que o amor que você dava vira cansaço, e o cansaço é o primeiro passo da libertação. Você começa a desejar paz mais do que companhia. Começa a valorizar o silêncio mais do que as promessas. E quando isso acontece, o controle dele acaba, porque o controle sempre depende da sua reação. É aqui que a mulher começa a renascer, ainda fraca, ainda ferida, mas consciente. E consciência é poder, mesmo que doa. Porque o poder verdadeiro não é sobre vencer o outro, é sobre se libertar de quem te diminuía. Esse processo não é bonito. Ninguém fala sobre o choro de madrugada, a sensação de culpa, o medo de recomeçar. Mas é nesse terreno devastado que Deus planta o novo. É quando você está vazia que Ele pode preencher, não com outro amor, mas com direção, com clareza, com um novo senso de identidade que nasce das cinzas.
O colapso é o chão que se parte, mas também é o lugar onde você se ajoelha e ora, mesmo que em silêncio. Não pedindo o outro de volta, mas pedindo a si mesma de volta. É ali que você começa a entender que não perdeu um amor. Você se libertou de uma prisão emocional. E o que vem depois é um tempo de cura, onde o amor próprio deixa de ser uma ideia e se torna sobrevivência. A partir desse momento, cada passo é um recomeço, cada decisão, um ato de fé em si mesma. E quanto mais você se levanta, mais percebe. O colapso foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, porque foi ele que te fez parar de implorar amor e começar a se dar valor. Renascer não é um evento, é um processo. Não acontece de um dia para o outro. Você não acorda simplesmente curada. Você acorda disposta a tentar de novo, mesmo com medo. E é esse tentar de novo que marca o começo do renascimento. Depois do colapso, vem o silêncio. Um silêncio diferente daquele imposto pelo medo. É o silêncio da alma que está se reorganizando. Você começa a se recolher, não por fraqueza, mas por necessidade. As redes sociais perdem o sentido, as conversas superficiais cansam e até o som das próprias lembranças parece alto demais. É um tempo em que tudo desacelera. O mundo quer que você siga em frente, mas o seu coração só quer respirar. E é nesse intervalo que o milagre acontece. Porque é nesse espaço vazio que Deus, a vida ou o que quer que você acredite, encontra espaço para te alcançar. Sem barulho, sem promessas, sem pressa. Apenas com aquela sensação suave de que, por mais que tudo tenha desmoronado, você ainda está aqui. E estar aqui, depois de tanto, já é um ato de coragem. Renascer é se olhar no espelho e ver um rosto cansado, mas perceber que por trás dos olhos existe uma nova mulher, mais calma, mais consciente, mais seletiva. Uma mulher que não precisa provar mais nada para ninguém, que entendeu que ser amorosa não significa aceitar o inaceitável, que ser empática não é o mesmo que se anular, e que ser boa não é ser cega. O renascimento não acontece num grito. Ele começa num suspiro. Naquele momento em que você diz, chega, e dessa vez o chega não vem de raiva, vem de lucidez. Você não quer vingança, quer paz. Não quer que ele te veja feliz. Quer realmente ser feliz, mesmo que ninguém veja. E isso é liberdade. É nesse ponto que você começa a se reconstruir, a se reconectar com o que te fazia bem antes de tudo. A música que você parou de ouvir, o perfume que você deixou de usar porque ele não gostava, os sonhos que você engavetou porque ele dizia que eram bobos. Cada pequeno resgate é um tijolo na reconstrução da sua essência. E aos poucos, o que antes era dor vira aprendizado. O que era ferida vira cicatriz. E a cicatriz não é feia, é o lembrete de que você sobreviveu. No renascimento você começa a compreender que o narcisista não destruiu o seu valor. Ele apenas revelou o quanto você ainda não o reconhecia. Aquele relacionamento foi o espelho quebrado que te obrigou a se olhar de verdade. E essa visão, por mais dolorosa, é o que te transforma. Você descobre que o amor que buscava fora estava dentro o tempo todo, só encoberto pelo medo de ficar só. Agora, a solidão não te assusta. Ela se torna sua aliada. Você aprende a jantar sozinha sem sentir vazio, a dormir em paz sem precisar de mensagens antes de deitar. Aprende a caminhar pela própria companhia e descobrir que a verdadeira segurança vem da coerência entre o que você sente e o que você vive. Esse é o início da cura. E nesse processo, você percebe que renascer não é sobre se tornar alguém novo. É sobre voltar a ser quem você era antes de ser ferida. Mas agora, com consciência. Você não é mais a mulher que acreditava em qualquer promessa, mas também não é a que desconfia de tudo. Você aprendeu a reconhecer o olhar, o tom, o gesto. Aprendeu a confiar nos sinais que o seu coração te envia.
E essa sensibilidade, antes vista como fraqueza, agora é o seu escudo. Quando você renasce, sua energia muda e as pessoas sentem. O mesmo tipo de homem que antes se aproximava de você, agora se afasta. Não porque você se fechou, mas porque sua vibração não combina mais com a manipulação. E isso é maturidade emocional, quando a alma aprende a dizer não, mesmo em silêncio. De repente, você começa a atrair outro tipo de presença. Pessoas leves que não querem te apagar para brilhar. Homens que não têm medo de mulheres fortes. Amigos que te inspiram em vez de sugar. E é aí que a clareza se instala. Você percebe que tudo o que perdeu foi apenas o que te impedia de ser inteira. O renascimento é sutil. Não vem com fogos de artifício nem com promessas de conto de fadas. Vem com pequenas certezas de que você merece ser tratada com respeito, de que o amor verdadeiro não dói e de que tudo o que te destruiu te ensinou a escolher melhor. E quando você entende isso, a dor perde o poder. O que antes era ferida vira sabedoria. O que antes era trauma vira filtro. E você percebe que o renascimento é a prova viva de que o fim de algo não é a morte, é o início de um novo ciclo, mais consciente, mais forte e mais verdadeiro. A cura não é um destino, é um caminho. E esse caminho não é reto, nem rápido. Há dias em que você sente que está bem, e de repente uma lembrança, uma música, uma frase solta te derruba de novo. E tudo bem. Cair faz parte de se reerguer. A cura é feita de avanços e recuos, de pausas e respiros. Ela acontece em silêncio, nos detalhes que ninguém vê. Depois do renascimento, vem a reconstrução. Você começa a perceber que o amor que faltava não era o dele, era o seu. Você começa a se cuidar com um tipo de carinho que antes só oferecia aos outros. Compra flores para si mesma, toma café com calma, volta a andar devagar na rua. Coisas simples, mas que agora têm outro significado. Você está voltando para casa, para dentro de si. E é nesse período que a solidão deixa de ser castigo e se torna remédio. Você aprende a desfrutar do próprio silêncio, a escutar seus pensamentos sem medo, a entender o que o seu corpo sente e o que o seu coração ainda guarda. A cura é como um quarto escuro. No início assusta, mas quando os olhos se acostumam, você começa a enxergar o que estava escondido. É nesse tempo que você percebe o quanto tinha se esquecido de si. Deixou de lado os hobbies, os sonhos, a leveza. Tudo para tentar ser suficiente para alguém que nunca ia se satisfazer. E agora, devagar, você começa a se reencontrar. Descobre de novo o prazer de ler um livro, de ouvir uma música que te eleva, de rir alto sem pedir desculpas. Essas pequenas coisas que parecem bobas são o sinal mais bonito de que a vida está voltando. Mas a cura também exige coragem, porque ela te obriga a olhar para dentro, a encarar as feridas que você tentou esconder, te faz revisitar memórias, perdoar, soltar e seguir. E o perdão, nesse caso, não é para o outro, é para si, para a mulher que acreditou, que insistiu, que se entregou, para aquela versão sua que não sabia, mas tentou. Perdoar-se é o ato mais libertador da cura. Durante esse tempo é normal sentir medo de se abrir de novo, medo de confiar, de acreditar, de amar. Mas lembre-se, o amor não foi o problema, o alvo foi. E o fato de ter sido ferida não significa que você precisa se fechar para o resto da vida. Fechar-se é uma forma de se proteger, mas também é uma forma de impedir o novo de chegar. A cura acontece quando você aprende a abrir o coração sem deixar de proteger a alma. Deus trabalha muito nesse silêncio. Não com milagres instantâneos, mas com ajustes sutis. Ele vai tirando da sua vida o que não te alimenta e colocando em seu caminho o que te fortalece. Amizades novas, oportunidades, pequenas coincidências que te lembram: você está no caminho certo. E quando você começa a sentir essa paz, mesmo sem ter todas as respostas, é sinal de que a ferida está cicatrizando. O tempo da cura
É o tempo de se lapidar, de aprender a dizer não sem culpa, de colocar limites sem medo de parecer fria, de entender que se proteger não é se isolar, é escolher quem merece acesso à sua energia. Você aprende que amor não é intensidade, é constância, e que presença vale mais do que promessa. Nesse processo, algo bonito acontece. Você começa a olhar para o passado sem dor, só com gratidão. Não porque o que aconteceu foi justo, mas porque te transformou. Sem aquela experiência, você não teria aprendido a se valorizar. Sem aquela dor, você não teria conhecido sua própria força. E é aí que você entende, nada foi em vão. A cura é quando o coração volta a bater em paz. Quando você olha para trás e já não sente raiva, só aprendizado. Quando você entende que não perdeu tempo, ganhou sabedoria. E quando isso acontece, a vida começa a conspirar a seu favor. As portas se abrem, a mente se clareia, o corpo relaxa. Você se torna inteira de novo. E inteira, você se torna seletiva. Porque a mulher que se cura não aceita migalhas. Ela não implora, não explica, não disputa. Ela apenas é. E essa paz, essa serenidade, é o maior sinal de que a cura aconteceu. Depois que você se levanta, a tentação é se blindar. Colocar uma armadura emocional e prometer a si mesma: nunca mais vou deixar ninguém me ferir. E quem pode te culpar? Você já sentiu a dor de se doar demais. Já viveu a decepção de confiar em quem só sabia fingir amor. Mas o perigo é que nessa tentativa de se proteger, você também pode começar a se perder de novo, só que de outro jeito. É natural criar defesas depois de um trauma. Mas se você se fecha completamente, ninguém entra. Nem o amor, nem a amizade, nem o novo. E a mulher que se fecha deixa de ser ferida, sim, mas também deixa de ser tocada. E viver com o coração trancado é sobreviver, não viver. Muitas mulheres, depois de um relacionamento abusivo, confundem força com frieza. Passam a acreditar que precisam ser duras, impassíveis, inatingíveis. Mas isso não é poder, é medo disfarçado de controle. E o medo, quando não curado, vira um filtro que distorce tudo. Você começa a ver perigo onde há cuidado, começa a testar quem só queria te amar. Sem perceber, você se transforma naquilo que um dia te machucou. Alguém que tem medo de sentir. Mas a força verdadeira não é a que grita: não preciso de ninguém. É a que sussurra: posso escolher com quem quero estar. Força é ter opções e ainda assim escolher com o coração. Sem pressa, sem desespero, sem medo. Ser forte é poder amar e, se for necessário, ir embora com dignidade. Não é fechar as portas, é aprender a abrir só para quem sabe entrar. Há um tipo de feminilidade que o trauma tenta roubar. Aquela doçura leve, aquela confiança natural, aquele brilho de quem acredita no amor. E é isso que você não pode deixar morrer, porque é justamente essa luz que o narcisista tentou apagar. O seu jeito de sentir profundamente, de acreditar, de cuidar. A cura não é perder isso. A cura é aprender a proteger essa essência sem deixá-la endurecer. O mundo vai tentar te convencer de que sentir é fraqueza, mas quem sente, vive de verdade. Quem se fecha apenas sobrevive. E se Deus te fez com sensibilidade, não foi para que você se torne pedra, foi para que você transforme dor em empatia e aprendizado em sabedoria. Não é porque você sofreu com um homem que deve desacreditar de todos. Existem homens bons, de caráter, de fé, que sabem amar. Homens que não têm medo de mulheres fortes. Homens que cuidam sem controlar, que respeitam sem exigir submissão. Mas para reconhecê-los, é preciso estar curada o bastante para não colocar o passado no rosto de quem não tem culpa dele. Endurecer é fácil. Confiar de novo é que é corajoso. E a coragem é o último estágio da cura. Porque só quem já se quebrou sabe o valor de um recomeço. E quem decide amar novamente, mesmo depois da dor, mostra que aprendeu a amar com consciência, não com carência.
A mulher que endurece por medo acredita que nunca mais será ferida, mas também nunca mais será tocada profundamente. Ela cria um muro tão alto que ninguém consegue escalar, e lá dentro a solidão cresce. Mas a mulher que se fortalece pela fé, pela consciência, entende que o muro não precisa ser alto, só firme. Ela não desconfia de tudo, mas observa. Ela não entrega o coração de imediato, mas também não o esconde. Ela não tem medo de ser vulnerável, porque sabe que vulnerabilidade não é fraqueza, é autenticidade. Há uma grande diferença entre ser fria e ser seletiva, entre ser fechada e ser sábia, entre desistir do amor e escolher o amor certo. E esse discernimento é o que separa a mulher que se cura da mulher que apenas sobrevive. Você não precisa lutar contra todos os homens, nem provar que é autossuficiente o tempo todo. A verdadeira força está em viver em paz, com ou sem alguém ao lado. A mulher realmente curada não se coloca em guerra. Ela observa, entende, confia no tempo e na vida. E quando algo não é para ela, ela apenas se retira, em silêncio, com elegância e fé. Não endureça demais. Você não foi feita para viver na defensiva. Foi feita para amar com consciência, para sentir com sabedoria, para caminhar em paz. O mundo precisa do seu coração inteiro, não trancado. Chega um momento em que você entende que o seu valor nunca dependeu do olhar de ninguém. Que o amor verdadeiro não é aquele que te escolhe de vez em quando, mas o que permanece mesmo quando a vida a aperta. E essa consciência muda tudo. Por muito tempo, te ensinaram que ser amada era ser escolhida. Mas agora você entende, o verdadeiro valor da mulher está em se escolher primeiro. Não por egoísmo, mas por respeito. Porque quando você se respeita, você ensina o mundo a te respeitar também. O valor da mulher não está na aparência, nem no quanto ela conquista. Está na calma que ela transmite, na sabedoria com que ela reage, na firmeza com que ela diz não e na leveza com que ela diz sim. Está na maneira como ela se posiciona sem precisar gritar, na forma como ela cuida, sem se anular, no olhar que compreende, mas que também sabe enxergar o limite. A mulher de valor não é a que vence uma disputa, é a que não se coloca em uma, porque ela sabe que a verdadeira grandeza está em manter a paz quando o mundo tenta roubar a calma. Ela não precisa competir com outras mulheres, porque entende que a luz de uma não apaga a da outra. E também não precisa disputar atenção com homens que não sabem reconhecer presença. Ela não implora, não se compara, não mendiga afeto. Ela apenas é, e isso basta. Ser uma mulher de valor não é ser perfeita, é ser inteira, é se permitir ser forte e sensível ao mesmo tempo. Rir alto quando está feliz, chorar quando está cansada e ainda assim continuar acreditando que existe beleza mesmo depois da dor. Porque a mulher de valor não nega o que sente, ela sente com consciência. E é essa consciência que a torna rara. Depois de tudo o que viveu, você entende que o valor da mulher não está em quantas vezes ela foi ferida, mas em quantas vezes ela escolheu não deixar a dor defini-la. Que o poder dela não está em endurecer, mas em continuar amando, com mais sabedoria, com mais critério, com mais presença. O amor dela agora tem filtro. Ela sabe que pode ser amorosa, mas não precisa ser usada. Que pode cuidar, mas não precisa se sacrificar. Que pode se doar, mas sem se perder. E é por isso que o homem certo não a teme. Ele a admira, porque ele reconhece nela o tipo de mulher que se reconstruiu com dignidade, que aprendeu a se bastar sem se fechar. O homem certo vê na sua paz a beleza mais rara, porque ele entende que paz é o que um homem maduro mais deseja. E é justamente por isso que a mulher de valor não precisa se provar. Ela não fala de poder, ela o transmite. Ela não promete amor, ela o demonstra no modo de viver. Ser valorizada não é ser colocada num pedestal, é ser vista com respeito.
E a mulher que se respeita atrai esse tipo de olhar, porque ela não aceita menos do que aquilo que oferece. Ela é coerente, e a coerência é a linguagem do amor maduro. O valor da mulher está na capacidade de gerar vida, não apenas no corpo, mas nas emoções. Ela é capaz de transformar um ambiente pesado em leveza, uma conversa fria em conexão, uma dor em aprendizado. Ela é criação em movimento, e é por isso que o amor verdadeiro começa nela, porque quando ela se ama, tudo à sua volta floresce. Ser valorizada é ser compreendida por quem não tem medo da sua força. É ser acolhida por alguém que não se sente ameaçado pela sua luz. Mas antes de ser reconhecida, você precisa se reconhecer. Olhar para dentro e dizer, eu tenho valor, mesmo quando ninguém está olhando. O verdadeiro valor da mulher não está no que ela oferece, mas no que ela é. E quando ela entende isso, o jogo muda. Ela para de buscar aceitação e passa a viver com propósito. Para de correr atrás de amor e começa a atrair o que reflete a sua própria paz. Essa é a mulher que o mundo precisa. Firme, mas doce. Intensa, mas equilibrada. Silenciosa, mas sábia. Ela é o tipo de mulher que não se perde em nenhuma tempestade, porque já aprendeu a ser abrigo. Depois de tudo o que você viveu, amar deixou de ser uma escolha cega. Agora, antes de se entregar, você observa, não com medo, mas com sabedoria. Porque o amor verdadeiro não é sobre intensidade, é sobre intenção. E o que você procura agora não é alguém perfeito, mas alguém verdadeiro. Um homem de princípios não chega prometendo o céu. Ele chega em silêncio, mas com presença. Você sente a diferença no modo como ele fala, como ouve, como respeita os seus espaços. Ele não tem pressa em te conquistar, porque está mais interessado em te conhecer. Ele entende que o amor não é performance, é construção. O homem de princípios mostra quem é nas pequenas coisas. Na forma como trata as pessoas que não podem lhe oferecer nada, no respeito que tem pelos próprios compromissos, na maneira como reage quando algo não sai do jeito que ele quer. Você percebe a maturidade dele nos detalhes, e os detalhes não mentem. Ele fala com verdade, age com coerência e te faz sentir paz. Não confunde, não joga, não te deixa em dúvida. E essa tranquilidade, que antes parecia sem graça para quem viveu caos emocional, é o que agora se torna o seu maior tesouro. Porque o amor saudável não te acelera, ele te acalma. O homem de princípios é aquele que tem fé, não necessariamente alguém que fala de Deus o tempo todo, mas alguém que vive de forma alinhada com valores maiores. Você vê isso na forma como ele honra a palavra dele, como trata a mãe, como respeita os amigos, como encara a própria vida com propósito. Um homem que honra o que tem, valoriza o que conquista, inclusive você. Ele não se envergonha de cuidar, de se esforçar, de ser correto. Ele entende que ser leal não é fraqueza, é força. E quando promete estar, ele está, não por obrigação, mas por convicção. O homem de princípio sabe que amor é decisão diária, não emoção passageira. Você reconhece um homem assim porque não precisa se diminuir para caber na vida dele. Ele te enxerga por inteiro e te admira justamente pela mulher que você se tornou. Ele não tenta apagar a sua luz, ele a protege. Não disputa com a sua força, ele caminha ao lado dela. Não te prende, ele te inspira a voar, sabendo que quem ama de verdade não tem medo de perder, porque confia no vínculo que constrói. O homem de princípios é constante. Não precisa de palco, não precisa provar nada para ninguém. A estabilidade dele é o que te traz segurança, porque você percebe que ele é guiado por algo além do momento. Ele é guiado por valores. E valores são o que sustentam o amor quando a paixão diminui. Mas para reconhecer esse tipo de homem, você precisa estar pronta. Porque se ainda estiver ferida, vai achar que a calma é tédio, que o respeito é frieza, que o silêncio é desinteresse. E não é. É maturidade, é equilíbrio, é o tipo de amor que não grita, mas permanece.
Quando uma mulher curada encontra um homem de princípios, ela não sente fogos de artifício, sente paz. E a paz é o sinal mais claro de que é real. Não há urgência, não há jogos, não há medo. Há reciprocidade. E reciprocidade é o que o amor maduro mais precisa para florescer. O homem de princípios não te promete um conto de fadas. Ele te oferece parceria. Ele não foge quando as coisas ficam difíceis. Ele constrói soluções. Não fala de amor enquanto destrói confiança. Ele demonstra amor sendo confiável. E é nesse tipo de presença que você percebe. Finalmente, alguém fala a mesma linguagem da sua alma. Então, não tenha medo de esperar, porque o tempo que parece vazio é o tempo em que Deus está te preparando para reconhecer o certo. E o certo nunca chega no meio do caos. Chega quando você está em paz o bastante para recebê-lo. O homem de princípios não vem para te completar. Ele vem para caminhar com você. E quando isso acontece, você entende. O amor verdadeiro não é jogo de poder, é encontro de propósito. Por muito tempo te fizeram acreditar que o amor era complicado, que amar era se perder, sofrer, insistir. Mas agora você sabe, o amor nunca foi confusão. Quem causa confusão é quem não sabe amar. O amor, quando é real, é simples. Não é fácil, mas é leve. Não é perfeito, mas é sincero. Não machuca de propósito, não joga, não te deixa com dúvidas. O amor verdadeiro é clareza. Você não precisa decifrar mensagens, adivinhar intenções, implorar presença. O amor maduro se mostra no olhar, no cuidado, na coerência. Ele não te faz andar em ovos, não te obriga a implorar por respeito. O amor que vem de um coração íntegro te traz descanso, não ansiedade. E essa é a maior diferença entre o que você viveu e o que você merece viver. Amor é quando você pode ser você mesma, sem medo. Quando o outro não tenta te mudar, mas te incentiva a florescer. Amor é quando o silêncio entre dois corações é confortável e não sufocante, quando existe reciprocidade, admiração, parceria, quando o nós não apaga o eu. O amor confuso é barulhento, grita, exige, controla. O amor verdadeiro é silencioso, observa, compreende, respeita. E é por isso que depois de viver um caos emocional, a paz parece estranha no começo. Você se acostumou a acreditar que amar era lutar, que o ciúme era prova, que a dor era intensidade. Mas agora você enxerga. O amor não é uma batalha, é um abrigo. E quando ele é verdadeiro, não te desarma, te fortalece. A clareza do amor vem quando você se conhece, porque quando você sabe quem é, você não aceita o que não merece. Você reconhece quando algo não está alinhado, quando o discurso não combina com a prática, quando o interesse não é genuíno. E ao invés de tentar mudar o outro, você escolhe se afastar. Essa é a sabedoria da mulher curada. Ela entende que amor não se implora, se compartilha. O amor é clareza quando o outro não te faz sentir menos. Quando há troca justa, respeito mútuo e cuidado recíproco. Quando o espaço que você ocupa é legítimo e não conquistado à base de esforço e medo. O amor que confunde a mente, desequilibra o corpo e rouba a paz não é amor. É apego, carência, dependência. E uma mulher que aprendeu a se amar não aceita mais se perder por isso. Quando você descobre essa verdade, a sua forma de amar muda completamente. Você deixa de procurar intensidade e passa a procurar constância. Deixa de buscar quem promete e passa a valorizar quem cumpre. Deixa de querer alguém que te complete e passa a querer alguém que te transborde. Porque o amor não vem para preencher o vazio, vem para somar com a sua plenitude. E quando você encontra esse tipo de amor, você entende que a clareza é o maior sinal de maturidade. Que o amor certo não grita, não exige, não humilha,
Ele se expressa na tranquilidade de estar junto, sem precisar provar nada. É um amor que edifica, que constrói, que faz a vida fazer sentido, sem te tirar do eixo, sem te deixar em pedaços. O amor confuso é como tempestade, chega com força, mas não dura. O amor verdadeiro é como brisa, constante, leve e presente. E é nesse tipo de amor que o coração finalmente descansa, porque ele não precisa mais se proteger. Só viver. Hoje você sabe, o amor que Deus quer para você não é sofrimento, é propósito. Não é escassez, é abundância. Não é medo, é fé. E fé é acreditar que mesmo depois de ter se quebrado, você ainda pode viver um amor limpo, recíproco e seguro. Porque a dor não te deixou amarga, te deixou sábia. E sabedoria é enxergar que o amor verdadeiro não dói, não pressiona, não apaga. Ele cura, liberta e ilumina. O amor é clareza porque ele não te faz esquecer quem você é. Ele te lembra, ele não rouba o seu brilho. Ele reflete, não te tira do caminho, ele caminha junto. E quando você o encontra, não há mais dúvidas, nem medo, nem correria. A paz. E a paz é a assinatura de Deus em tudo o que é verdadeiro. Depois de tanto se doar, de tanto tentar entender, de tanto se refazer em pedaços, chega um dia em que você simplesmente se levanta. Não com raiva nem com orgulho, mas com clareza. Aquela clareza serena que vem depois da tempestade. Você olha para trás e não sente mais o mesmo peso. A dor que antes te esmagava, agora te ensina. As lembranças que te feriam agora te fortalecem. E o que antes era ferida, virou sabedoria. A mulher que se levanta depois de um amor destrutivo não é a mesma que caiu. Ela não é mais ingênua, mas também não é amarga. Ela aprendeu a diferença entre se doar e se abandonar, entre amar e se submeter, entre ter paciência e aceitar o inaceitável. Ela entende que amor não é luta, é encontro, e que quem te ama de verdade não te faz se perder para se sentir no controle. A mulher que se levanta sabe o que carrega, sabe o valor da própria presença, a força do próprio silêncio, a beleza da própria essência. Ela já não implora por atenção, porque entendeu que o que é verdadeiro não precisa ser pedido. Não busca provar nada, porque a paz dela fala por si. Ela não vive em guerra com o mundo, vive em harmonia com o próprio coração. E é assim que ela volta a caminhar, com passos firmes, mas suaves, sem medo de se entregar de novo, porque agora ela sabe discernir. Sabe que pode amar sem se perder. Sabe que pode acreditar sem se iludir. Sabe que pode ser vulnerável e ainda assim invencível. Essa mulher não precisa gritar que é forte. Ela é. E sua força não vem da dor, mas da consciência. Ela sabe que o amor próprio não é ego, é proteção. Que cuidar de si não é frieza, é sabedoria. E que perdoar não é esquecer, é escolher seguir em paz. A mulher que se levanta entende que nada do que passou foi em vão. Cada lágrima foi um batismo silencioso. Cada queda foi um convite ao recomeço. Cada perda foi um chamado para reencontrar o que realmente importa. Esse reencontro é o maior milagre. Ela voltou para si mesma. Hoje, ela não precisa provar o próprio valor. Ela o encarna. Não precisa correr atrás. Ela atrai. Não precisa se defender. Ela se impõe com serenidade, porque o poder dela não está em dominar, mas em permanecer em paz, mesmo quando o mundo tenta provocá-la. O poder dela é silencioso, e é justamente por isso que é imbatível. Agora, ela entende que amar é um ato de coragem, mas amar a si mesma é o início de toda a cura. Ela entende que Deus não a abandonou nas cinzas. Ele estava lá o tempo todo, esperando que ela se enxergasse de novo. E quando finalmente o faz, algo muda em seu olhar. Ela não olha mais o passado com dor, nem o futuro com medo. Ela olha o presente com fé. E essa fé é o que a mantém firme. A mulher que se levanta é luz. Mas não uma luz ingênua que tenta iluminar quem vive nas sombras.
É uma luz sábia, que brilha no próprio caminho e mostra a direção a quem quiser caminhar ao lado, não atrás. Ela não busca mais ser salva, porque entendeu que já foi. Salva por si, pela própria coragem, pela força invisível que a sustentou quando ninguém via. E se hoje ela sorri, é porque aprendeu que o amor não é dor, é crescimento. Que o silêncio não é fraqueza, é sabedoria. E que o fim não é perda, é libertação. A mulher que se levanta depois de ser ferida não é feita de rancor, é feita de propósito. Ela carrega cicatrizes, sim, mas nelas há beleza, porque são provas de que ela sobreviveu. Então, se você está ouvindo isso e ainda sente que está caída, respira. Você também vai se levantar. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas vai. E quando fizer isso, vai perceber que o amor que parecia te destruir foi, na verdade, o empurrão que a vida usou para te reconstruir. Você vai entender que foi preciso perder o amor de alguém para reencontrar o amor de Deus dentro de si. E vai descobrir que o verdadeiro milagre não foi ter sido amada, foi aprender a amar-se. Pausa suave. Curta, inscreva-se e compartilhe. Alguém pode precisar ouvir isso hoje.